Então, vamos lá, vamos conversar em como se manter atualizado no mundo da programação. Felipão, todo dia eu acordo, parece que nasceu 5 frameworks, 10 ferramentas de IA, tem alguma coisa acontecendo que eu não sei. Como é que você faz para não ficar perdido? Tanto para você que está começando, saber o que dosar, o que ver, o que acompanhar, o que não acompanhar, quanto para você que fala, Felipão, já estou trabalhando aqui, mas eu estou perdendo o fio da meada do mercado, já estou começando a não entender o que a galera está fazendo ali. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar o como eu faço, tá? E o mais importante, eu também vou falar para você o que eu não faço. Isso aqui é muito importante para você se manter atualizado dentro da nossa área. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e se inscreve aqui no meu canal se você quiser ver conteúdo do mercado de tecnologia como um todo. Bom, primeira coisa, como seu irmão mais velho no mundo da tecnologia, eu preciso te dizer que simplesmente não dá para você acompanhar tudo. Ponto. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Primeira coisa que você tem que aceitar é: o mundo da programação hoje é tão vasto que não tem como você vencer. Primeiro que são muitas áreas, muitas ferramentas para muitas coisas e ambientes acontecendo coisas diferentes. Fazendo uma analogia aqui, é como você querer acompanhar toda a história e toda a saga de todos os clubes ali da Champions. Não dá para você fazer isso. Não dá para você acompanhar a nível de detalhe de tudo. E qual que é o problema? Não é que você não possa acompanhar tudo, só que o que vai acontecer? Você vai acabar ficando raso em muita coisa e vai acabar não te servindo muito. Então, eu acredito mais em você conseguir focar. Poxa, o que eu tô focado? Às vezes, o que você está estudando de stack? Você está estudando .NET? Está estudando Java? Está estudando Node? Então, vê o que vai agregar para você. Saber que, Felipão, estou estudando Java e estou vendo aqui que saiu a última versão do .NET aqui no evento da Microsoft. Agregou em quê? Tá? Bom, nesse canal a gente fala de programação para não herdeiros, né? E como eu não nasci herdeiro com tempo de sobra para olhar para o ar e programação como hobby, o que eu acabo fazendo é escolher primeiro o que eu não vou acompanhar. Então, coisas que eu não acompanho. Se não é uma tecnologia diretamente que eu estou trabalhando ou consumindo, eu propositalmente acabo eliminando. Por quê? Porque o excesso de informação te torna raso, torna chato você acompanhar, torna maçante e torna complicado. Isso tem que ser uma coisa simples de você fazer. Tem que ser tão simples quanto o seu pai ou o seu avô que sentava lá com o jornalzinho para ver todo final de semana. Então, tem que ser tão simples quanto isso, você conseguir se orientar. A primeira dica do que eu deixo também é de você evitar de ficar consumindo conteúdo que eles dão uma falsa sensação de atualização. Então, o que é um conteúdo de falsa sensação de atualização? TikTok, Reels, essas coisas, eles são muito legais. E eu acompanho vários, tá? Inclusive o canal do Biro, entre outras coisas ali. Mas esse tipo de conteúdo ele não tá te atualizando. Ele muitas vezes é o que a gente chama de infoentretenimento, né? Então é um entretenimento que ele carrega alguma informação, mas muitas vezes ele não tem substância o suficiente para conseguir te dar alguma base ou te dar alguma noção de alguma coisa. Então, eu também consumo esse tipo de conteúdo que é infoentretenimento, mas eu não considero que isso é um conteúdo de atualização. Então, conteúdo, por exemplo, de. A galera ainda faz isso aqui, conteúdo de dancinha, ficar. Ai, top 5 linguagens, não sei o que lá. Putz, isso é muito legal para diversão e tudo mais, mas não serve como conteúdo de atualização. O primeiro tipo de conteúdo que eu gosto e muito para entender o que está acontecendo, e é de uma maneira mais ampla, é o GitHub Trending. Se você acessar o seu GitHub, você vai ver que ele tem uma abinha de trending. E o que é essa aba de trending? Assim como as redes sociais têm o que é tendência, o que a galera mais está falando, o que a galera está citando, eu gosto de acessar essa aba aqui do GitHub Trend e tem gente que acaba nem conhecendo. Mas o GitHub Trend, ele fala justamente, poxa, quais são os repositórios e os principais devs aqui que estão tendo as contas muito movimentadas. Então, isso aqui é o maior indício do que está acontecendo. É tipo o que está acontecendo na praça. Sabe quando você ia lá na praça da sua cidade ali, ou então você vai lá na rua no seu bar, o que está acontecendo na rua? Então, isso aqui é o que está gritando. Por quê? A maioria dos projetos que você vai ver de tecnologia, hoje, boa parte deles aqui você vai encontrar no GitHub, né? Você tem o GitLab, entre outras ferramentas, mas uma das mais populares ali acaba sendo o GitHub. Então é bem comum você ver o que está acontecendo pelo próprio GitHub. O GitHub ele consegue te dar essa informação do, poxa, vamos ver o que está acontecendo agora? Então, quando eu acesso o github.com/
trends, ele me dá os principais repositórios ali que estão tendo algum burburinho. Às vezes a galera tá comentando muito, ou muitas vezes a galera fez alguma atualização grande de commit, tem muitas issues. Então, olha só o que está acontecendo nesse exato momento aqui. A gente tem um modelo da Cloud Code, da Anthropics, e aqui ele já até fala, né? O Cloud Code é é uma ferramenta de agente de código, né? Que você consegue usar no seu terminal para entender sua code base. Então é assim que você já começa a ver, poxa, esse é um tipo de ferramenta interessante. É uma ferramenta disruptiva isso aqui. Assim como eu tenho uma atualização aqui da Vercel, né, um tal de commerce, e aí você acaba vendo aqui tudo que está acontecendo, assim como você também tem os developers, ou seja, são conta desenvolvedores ali que estão acontecendo alguma coisa de interessante. E aqui, por exemplo, eu tenho o Mervyn Preyson, o Peter Steinberg, e aqui você tem ali quais são os populares, né? Então, quais são os repositórios dessas pessoas mais populares. É bem legal você ficar atento aqui, porque muitas ferramentas que hoje são famosas apareceram primeiro aqui na Trend, no Trend GitHub. E aí muitas vezes você fala, caramba, como é que fulano ou fulana conseguiu descobrir isso antes de todo mundo? Então é uma excelente ferramenta para você beber direto da fonte. Então, olha só, o Mervyn Preyson aqui, ele fez um repositório, Preyson AI. É uma ferramenta para você conseguir ler múltiplos agentes de framework, né? Gerenciar múltiplos agentes de framework. E aqui a gente já começa a ver, né? Tem mais de 5.000 estrelas aqui, então isso aqui parece ser um projeto interessante, já deu para ver aqui que ele é feito em Python. Então, assim você começa a ficar inteirado quais são as ferramentas do que está acontecendo. Muitas dessas coisas aqui vão nascer e morrer por aqui mesmo, e outras dessas coisas aqui vão virar projetos maiores, entre outras coisas. Agora, a segunda coisa que eu gosto de fazer particularmente é ver o que os populares estão dizendo. Mas onde é que você vai ver isso, né? Então, enquanto você está observando na praça, agora você vai começar a conversar com a galera da praça. Olha aí, se eu vou, sabia mais de programação que você. E aí, o que que é ver ali o que a galera tá falando? É pegar um bom fórum para você conseguir acompanhar. Sim, fórum. Em era de IA, vai ficar lendo fórum, Felipão. Você tá na época da comunidade do Orkut? Não. Mas tem muitas conversas interessantes. Eu, particularmente, tenho um ambiente de fórum favorito atualmente, que é o Tab News, que ele é um projeto do Felipe Deschamps, inclusive, excelente, e é um conteúdo de alto nível aqui dentro, assim, do que a galera vai acabando ali pontuando. Por quê? Porque você acaba vendo que o próprio algoritmo dessa ferramenta, ela acaba favorecendo bons conteúdos e conteúdos ruins acabam naturalmente saindo, né? Então você tem meio que um algoritmo de seleção natural do que é um conteúdo bom, e muitas vezes você não precisa ler tudo. Eu não leio tudo, eu olho aqui e clico para ver o que a galera está discutindo sobre alguma coisa que me chamou a atenção. Então, por exemplo, aqui, ó, monolito ao modular, como migrar, né, e o recomendo de produção, né? Então aqui já é um assunto interessante, pelo menos para você se atualizar sobre alguma coisa ou até mesmo ver sobre alguma coisa interessante que está acontecendo. Então é uma excelente maneira de você ver o que a galera está discutindo. Então a galera aqui está falando muito sobre Vibe Code, e aí você começa a ver opiniões diferentes. Então, isso aqui é um excelente lugar para você saber, poxa, o que as outras pessoas estão falando. Por que é interessante você fazer isso? Muitas vezes, quando você está começando, às vezes você é o único que é dev da sua turma de amigos. Tem mais ninguém da sua turma de amigos que é dev. Não tem quem se trocar ideia. E aí, às vezes, é você no seu quarto, você no seu celular e você não trabalha ainda numa empresa. Então, é interessante você ver o que o mercado está falando do mercado. E também, se você já trabalha numa empresa, às vezes você está dentro de uma bolha e não sabe. Por quê? Porque você está dentro ali com seus colegas, vocês estão trocando ideias, vocês veem coisas parecidas. Então, a gente acaba acreditando muito que o mundo é aquilo. Então, ter um bom fórum, eu acabo gostando bastante, assim, pra gente ter esse tipo de discussão, para você ver o que tá falando fora da minha bolha. O que está acontecendo fora do meu dia a dia, do meu ambiente de empresa. Então é por isso que eu julgo importante você ver o que a galera tá falando. Antes disso aqui, eu acabava utilizando muito o Reddit. O Reddit é uma ferramenta que eu utilizo muito ainda, que você acaba encontrando várias comunidades de tecnologia. Eu vou fazer um vídeo à parte só de como utilizar o Reddit, porque tem muita coisa de tecnologia lá que não tem nada a ver. Tem uma galera que muitas vezes ali tá meio perdida no rolê, tem a galera falando uns negócios que umas dicas que eu não seguiria, claramente, mas tudo bem, né? A galera quer falar ali. E aí, então eu acabo escolhendo o a dedo. E o fórum que eu mais gosto de acompanhar atualmente é o Tab News, justamente por isso. Agora, a terceira coisa que eu gosto de ter, e às vezes eu só zapeio isso aqui, tá? Não é que eu sento e fico olhando. Muitas vezes só de você dar uma zapeada ali,
você vai acabar vendo coisas interessantes. Então, outra coisa interessante que eu gosto de recomendar é o Daily Dev. O Daily Dev é uma extensão que você consegue adicionar no seu navegador e aí ele substitui a aba inicial ali do seu navegador por um feed de notícias personalizado. Então, o que ele faz? Ele lê várias coisas de diferentes blogs, de diferentes ferramentas, e você assina algumas tags. Então, você fala, eu quero saber tudo o que está acontecendo. Eu dei play no negócio aqui, tomei um susto ainda quando saiu o som. Então você acaba conseguindo ver tudo o que está acontecendo em diferentes ferramentas, em diferentes sites, de uma maneira agregada. Ele é basicamente um agregador de notícias, tá? Então você assina por uma tag. Então, por exemplo, eu quero acessar a tag do JavaScript, e aí ele vai ler ali as principais sites, as principais ferramentas. Então ele vai ler ferramenta ali do Medium, ele vai ler ferramenta ali de algumas newsletters, então ele vai trazer um agregador mesmo. Então, ao invés de você ficar entrando em vários sites, você acaba tendo um plugin que agrega várias ferramentas. E nesse meio tempo você vai acabar descobrindo vários outros sites interessantes. Então, você tem a plataforma do Medium. Você tem também a muito popular aqui, a Dev.to, que eu acabei descobrindo ali pelaquela outra ferramenta, né, pelo Daily Dev ali. O Dev.to, ele é uma ferramenta também de blog muito parecido do que a gente tem ali no Tab News, só que aqui já é um modelo mais internacional, né? Então aqui você vai ver que o algoritmo ele acaba favorecendo conteúdos bons e conteúdos ruins que vão recebendo downvotes meio que vão sumindo. Então aqui o que é interessante? Primeiro que você também tem essa mesma ideia aqui de você conseguir adicionar algumas tags que você vai seguir. Então aqui no dev.to, o site é literalmente esse, tá? Dev.to. Você consegue assinar algumas tags e ver o que está acontecendo. Ó. Então aqui é todos os conteúdos do dev.to e ele tem essa mesma premissa daquela outra ferramenta que eu mostrei anteriormente, que é o Daily Dev. Então os dois seguem essa mesma linha, tá? A diferença é que aqui você já está direto num site. E aqui, o que você acaba vendo, né? Você acaba vendo ali o que está de mais relevante. Então aqui você tem a tag de JavaScript, e aí você clica em relevante, ele vai te mostrar tudo o que tem de mais relevante acontecendo ali de artigos ou discussões do mundo do JavaScript, e você também tem as últimas coisas que escreveram e as tops, né? As tops são aquelas que mais receberam joinha, upvote, essas coisas aqui, e aí você acaba conseguindo assim integrar um pouco mais. Ele vai exigir que você tenha ali uma noção de inglês, né? Então aqui, por exemplo, o JS Stack, né? Então aqui o rapaz ele fez um projeto e aí ele está compartilhando um pouco da jornada, então é interessante você se integrar dessa maneira. Agora, se o inglês não for um problema para você, a minha medida favorita de todas e que acaba sendo mais fácil de eu consumir é vídeo, mas não vídeo de TikTok, não é vídeo de Reels, essas coisas. Eu gosto muito de modelo do YouTube. Você vai ver que os meus vídeos aqui, eles têm uma média de tempo, porque eu não gosto de conteúdo raso, eu gosto de discussão sobre algum tema de uma maneira mais aprofundada, eu gosto de conseguir ver argumentos, eu gosto de entender o porquê daquilo, e muitas vezes é mais natural consumir conteúdo no YouTube. E não, meu inglês não é ultra, é mega hype, tá? Eu não consigo ser o melhor fluente em inglês, essas coisas, porém eu consigo já entender bastante coisa e eu acabei conseguindo compreender melhor o inglês através de vídeo. Então, além de me ajudar a aprender inglês, ver vídeos de criadores em inglês, ele também te dá um outro superpoder que é como se você estivesse viajando para o futuro. Como assim, Felipão? Muitos conteúdos que você acaba vendo, que você gosta muito, que está aqui no YouTube BR, por exemplo, você vai ver que muitas vezes ele acaba tendo primeiro conteúdo em inglês. Você vai ver que tem alguns dev na gringa, inclusive tem alguns vídeos, alguns canal famoso aí que assim é cópia descarada de dev na gringa. Então tem muito canal interessante, tanto canal de opinião, canais com formato parecido com o meu, que tem muita discussão que está acontecendo lá faz tempo e algumas que nem chegaram aqui. Essa para mim é a melhor maneira de você se manter atualizado. Um dos canais que eu gosto muito, por exemplo, é o Force Night, né? Então ele tem um canal aqui onde ele faz algumas discussões mais aprofundadas de alguns temas, inclusive, né? Eu não sei se você reparou, mas sim, é o canal que eu mais me inspiro e é o tipo de discussão que eu queria trazer para o Brasil, né? Não sei se reparou, né? Um bonezinho aqui. Então, é o canal que eu mais me inspiro aqui quando eu tô ouvindo e vendo coisa de tecnologia. Eu gosto tanto pelo nível aqui de conversa que acaba tendo, quanto também por alguns assuntos mais específicos e alguns que eu acabo não vendo muito aqui no YouTube brasileiro. Então, eu sigo muitos YouTubers brasileiros, sou fã de muitos, gosto de acompanhar também o Mano Davin fazendo os reacts, gosto de acompanhar
O Fiasco também, eu gosto muito do jeito do Fiasco, cara. Eu sou muito fã do Fiasco. Gosto do Felipe Deschamps, entre outra galera. Mas é um tipo de conteúdo diferente, assim. É bem interessante se você puder acompanhar. E o mais legal é que o YouTube agora ele tem algumas features de dublagem por IA que estão perfeitas, assim. Tem muita dublagem por IA muito boa. Tem muita legenda automática que, assim, tá sendo com uma qualidade absurdamente melhor do que você tinha antigamente. Então as barreiras para você consumir esse tipo de conteúdo hoje em dia tá muito diferente, tá? Muito diferente. Então você tem um nível de acessibilidade muito maior. E se você quiser estar à frente do que está acontecendo, conseguir ver tendências ali, a melhor maneira é você ir para canais gringos, tá? Eu cheguei num nível de eu acompanhar canal do YouTube japonês. Eu acompanho um canal de uma galera que eu não entendo exatamente o que eles estão falando, mas eu acho legal ali do que eles estão mostrando, mas a legenda tá muito boa. E isso aqui é incrível, você consegue pela legenda entender o que está acontecendo. E as legendas eu acredito que hoje elas já estão sendo feitas por IA, então é por isso que ela está sendo com uma qualidade bem diferente. Ainda tem alguns problemas quando tem algum termo muito técnico, mas é perfeitamente acompanhável. E o interessante de você começar a acompanhar conteúdo na gringa é a possibilidade de você conseguir filtrar até mesmo algumas coisas que você fala, ó, quando isso aqui começar a chegar a ser discutido aqui no Brasil, cara, eu já sei que isso aqui é uma coisa que de repente não vale a minha atenção, já é alguma coisa ali que de repente já, puxa, é interessante, mas não é esse alarde que a galera tá fazendo. Então, eu gosto de consumir conteúdo dessas maneiras, por quê? Porque são conteúdos que vão te atualizar. Vídeo para mim é o formato mais confortável, consigo, às vezes eu tô lavando louça, vou lá e clico em algum vídeo, né? Inclusive eu posso até depois fazer algum vídeo só de canais gringos ali que eu recomendo, né? Porque eu acompanho uma galera muito diferenciada, assim, eu literalmente acompanho os canal que eu não sei que língua a pessoa tá falando, mas dá para entender muita coisa do que tá acontecendo ali. E recomendo, né? Dar uma passada lá no canal do Forest Knight, né? É uma grande inspiração para esse canal aqui. E se você gosta de ouvir sobre o mercado de tecnologia, então fala, Felipão, não consigo acompanhar conteúdo na gringa, tenho dificuldade, eu não consigo absorver ideia, o idioma ainda está sendo uma barreira, se inscreve aqui no meu canal, porque nesse canal aqui eu sempre consumo esses conteúdos lá de fora e eu estou tentando trazer muitas discussões que estão lá fora, não para importar um assunto e virar uma treta aqui, não, mas para a gente elevar o nível de maturidade das conversas que a gente está tendo. Eu também gosto de canal de meme, de dev, eu também assisto o canal de React, eu também sou muito fã de conteúdos a rodo, assim, mas tem espaço pra gente ter outras discussões. Eu falo até que são discussões de adultinho, né? A gente tem espaço para ter discussões de adultinho. Eu vou terminar esse vídeo aqui, por exemplo, vou ver um vídeo do Fiasco. Então, tá tudo bem, tem espaço para tudo, mas se manter atualizado também pode ser alguma coisa que você faz ativo. E não precisa ser um peso. Você não precisa estar todo dia lendo um livro, né? Um calhamaço desse aqui. Agora, se você quer ler um livro, mas você está na dúvida se compensa ou não ler um livro, ainda mais nesse momento de IA que a gente está vivendo, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui para que você veja que talvez você possa continuar se mantendo atualizado com coisas que já foram escritas há anos, tá?